E aí, pessoal, tá tudo certinho com você? Esse é um vídeo que eu estou fazendo para a galerinha do Acerte, curso presencial aqui em Salvador. Um dos proprietários é um amigo pessoal, Augusto Neto, acreditou sempre em mim desde lá do início. Eu fui aluno do curso ímpar, ele era proprietário do curso ímpar, fui aluno, depois fui professor do curso ímpar e agora ele no Acerte, numa conversa comigo: Ítalo, faz uns vídeos aí para os alunos. Beleza, estamos aqui justamente para colaborar com o seu entendimento em relação à matéria de direito previdenciário. E nesse vídeo aqui, que vai ser um videozinho curto, muito possivelmente menos do que meia hora, a gente vai fazer uma revisão em cima de uma lei que foi publicada lá no ano de 2015, em 1º de junho de 2015, e que inovou o ordenamento jurídico em relação aos domésticos, não é? É a Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015. Então a gente vai bater um papo sobre essa lei, ali trazendo os pontos relevantes com interesse para a prova, e assim a gente faz uma revisão. Tudo tranquilo aí? E sempre, claro, o pano de fundo é a nossa maravilhosa cidade de São Salvador. Pessoal, olha só, bora começar? Nesse bloco aqui, nesse pequeno vídeo, eu vou utilizar lousa, tá certo? Lousa eletrônica, para que a gente vá ali marcando os pontos relevantes em relação à Lei Complementar 150. Então vamos nessa? Vamos fazer essa viagem comigo? Vamos que vamos! Olha só, Lei Complementar 150, que trouxe ali alterações em relação aos domésticos, ok? Tranquilidade brasileira? Sim ou não? Sim. Siri na lata? Siri na lata. Esse é um assunto que você só está revisando porque você já é conhecedor. Então vamos lá, primeiro ponto relevante, olha só. Se a gente for lembrar quem são os segurados da Previdência, a gente sabe já a famosa regra mnemônica CADES-F, regra criada por mim, não é? CADES-F, beleza. Se a gente perguntar aí na prova vai cair, qual a idade mínima? Qual a idade mínima para ingresso? Quem sabe? Ah, Ítalo, já sei. Regra geral, 16 anos. Beleza. Para todos, CADES-F. Mas veio a lei 150 e falou, olha, para o doméstico mudou. Para o doméstico, o ingresso vai acontecer somente a partir dos 18 anos de idade. Bem, aproveitando essa lousa aqui, lembrando que tem uma exceção em relação à idade mínima de ingresso, que é do menor aprendiz, não é? Aprendiz, que é do menor aprendiz, que ingressa aos 14 anos de idade na qualidade de segurado empregado, beleza? Na qualidade de segurado empregado. Massa! Ítalo, tá massa, isso eu já sabia, isso é questão de prova. Idade mínima para ingresso, 16 anos, doméstico, 18. Vamos nessa! Ponto relevante número 2, beleza? Ponto relevante número 2. Olha só, haverá incidência de cota patronal. Como é que é o esquema de um doméstico? Então vamos nessa? As famosas lousas mágicas aqui, não é? O que acontece com o doméstico? O habitat de trabalho dele é justamente a casa de uma família ou de uma pessoa física. Ele trabalha de forma contínua, não é? E essa continuidade foi determinada pela Lei Complementar 150, ainda que antes já havia um posicionamento da jurisprudência. Mas na lei deixou claro, ou seja, vai ser contínuo, que é uma característica importante em relação ao doméstico, quando ele exercer a atividade para essa mesma família ou pessoa física no âmbito residencial, por mais ou igual, né, a 3 dias, a partir de 3 dias na semana. A partir de 3 dias na semana já vai ser enquadrado como doméstico. Ô Ítalo, e se ele não tiver 3 dias, tiver até 2? Ah, então ele deixa de ser doméstico e passa a ser diarista, enquadramento de contribuinte individual. Que outra característica muitíssimo importante a gente tem em relação ao doméstico é de que esse doméstico aqui, ele presta serviço para essa família, para essa pessoa física, no âmbito residencial deles, não é? Mas em atividade, a atividade desenvolvida pelo doméstico não tem finalidade lucrativa para o empregador. Então, atividade sem finalidade lucrativa
lucrativa para, olha só, para o empregador. Muito massa. Isso não mudou, não é? Isso aqui já havia o entendimento, já havia a disposição na lei previdenciária, tá tudo massa. Sobre a continuidade, isso é novo. Ou seja, ainda que a gente já soubesse que era a partir de 3 dias na semana, beleza, seria enquadrado como doméstico, mas agora é literal, está na lei complementar 150. Mas eu estava falando, dei essa volta toda, para dizer que esse empregador doméstico, ele remunera o doméstico que lhe preste serviço. Para o direito previdenciário não há interesse no trabalho voluntário, ok? Está sempre remuneração envolvida no trabalho. Então, ele remunera o doméstico e como empregador ele tem cota patronal a ser recolhida. E como empregador ele é obrigado a descontar do doméstico que lhe preste serviço. Pois bem, para descontar do doméstico, as alíquotas são de 8, 9 ou 11 pontos percentuais, a depender da remuneração. A depender da remuneração do doméstico. Quem permite esse escalonamento é justamente o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos contribui com menos. Tudo tranquilo? Isso não mudou, então continua ali, 8, 9 ou 11 pontos percentuais. Mas a cota patronal mudou muito. Porque antes era 12%, olha só, deixou de ser 12% e passou a ser 8,80%. Beleza, siri na lata, isso pode ser questão de prova. Então a cota patronal do doméstico em relação, do empregador doméstico em relação ao doméstico que ele presta serviço é de 8,8%, era de 12%. Que outra passagem importante a gente vê na legislação é de que essas alíquotas, essas contribuições, elas incidem sobre salário de contribuição. Houve uma celeuma muitíssimo grande em relação a essa passagem, não é? Ah, então quer dizer que a cota patronal vai incidir sobre remuneração. Então não observará teto. Não, alto lá, observará teto sim. É uma exceção à regra. Cota patronal, regra geral, não observa teto, mas a cota patronal do empregador doméstico sim observa teto, porque a base de incidência dela é salário de contribuição. Então, portanto, por definição, o salário de contribuição observa teto. Tranquilidade? Então, isso é importante. Bora ver um desdobramento importante em relação a isso. Olha só, outra celeuma. Vamos lá? O prazo para recolhimento. O prazo para recolhimento. Olha só, antes, olha que interessante, antes e agora. E agora, que é o que nos interessa para a prova. Antes era qual o prazo? Dia 15 do mês subsequente, e se não houvesse expediente bancário, postecipado. Beleza. E agora? Bem, isso deixou de existir, mas vai cair na prova para tentar te atrapalhar. E agora, dia 7, e aí ficou toda aquela confusão, se seria postecipado, se seria antecipado, se seria postecipado, se seria antecipado. Pois bem, dia 7, antecipado. Ou seja, se não houver expediente bancário no dia 7, caiu no sábado. Então vai se recolher no dia 6, na sexta-feira, se for dia útil. Ok? Isso é importante. Vamos lá. Que outra mudança relevante a lei complementar 150 trouxe em relação aos domésticos? Vamos nessa? Olha só. Quarta. Fez o seguinte. Os domésticos, eles não tinham direito a 2 benefícios e passaram a ter. Então, olha só. Os domésticos, eles passaram a ter direito a 2 benefícios. Quais? Auxílio acidente, ok? E passaram a ter direito também ao salário família. Muito massa isso. Então, quem tem direito ao salário família, quem me diz? Empregado, avulso e agora também o doméstico. E quem tem direito ao auxílio acidente, aquele suco ADES, não é? ADES. Ah, então vamos lá. O avulso, o doméstico, o empregado e o segurado especial. Então, olha só que massa, o doméstico
passou a ter direito tanto a salário família quanto auxílio acidente. Bem, não vou fazer a revisão aqui porque eu não vou transcrever o artigo e nem vou plotar o artigo na tela. Mas eu achava interessante em relação a isso aqui, você fazer uma leitura, olha só, do artigo 19 da Lei 8213/91, porque ele define acidente do trabalho. Ele define acidente do trabalho, inclui aí o doméstico trabalhando para o empregador doméstico, ok? Então, isso é muitíssimo importante, também relevante para a prova. Pessoal, agora a gente vai num quinto ponto relevante, que também muitíssimo importante. Olha só, se liga aqui no movimento. Presunção, vou dar um título, presunção do desconto e do posterior recolhimento. Isso. Então vamos lá. Presunção do desconto e do posterior recolhimento. Ô Ítalo, do que se trata? Então, peraí, vamos lá. Vamos relembrar aqui uma coisa importante. Se a gente pensar numa empresa, não é? Se a gente pensar aqui numa empresa, olha só aqui, beleza. É uma indústria poluindo aqui o meio ambiente, tudo certo. Que tipo de segurado a gente vê nessa empresa? Ah, Ítalo, a gente vai ver aquele que tem um crachá pendurado no pescoço, aquele que tem vínculo empregatício, a gente vai ver aquele trabalhador braçal que vai carregar ou descarregar alguma coisa e ele só adentra nessa empresa porque houve a intermediação anterior do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E a gente vai ver também, eventualmente, um contribuinte individual, um prestador de serviço aqui, o luminoso dessa empresa, que é a empresa Tudo Ok. O luminoso queimou, a lâmpada queimou do luminoso. Então vai vir esse contribuinte individual e vai prestar esse serviço. Beleza. Então são esses os segurados que a gente vai encontrar nessa empresa. Qual é a sistemática de contribuição? Qual é a sistemática para todos? A empresa remunera essa galera, a empresa remunera, e a empresa desconta a contribuição devida pelo contribuinte individual, 11% ou 20%. Beleza? 20% vai ser se essa empresa é isenta, não é? E a empresa, que onda é essa, meu irmão? E a empresa vai descontar do empregado e do trabalhador avulso 8, 9 ou 11 pontos percentuais. Pessoal, eu vou parar um pouquinho, não é? Por conta desse barulho, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Então, para essa galera aqui, ó, ela não é responsável pelo seu próprio recolhimento. É a empresa que deve fazer. Que droga, não é? Esse barulho aí. Mas vamos lá. É a empresa que deve fazer o seu recolhimento. Então, esse recolhimento é presumido. Ainda que ele não seja feito, esse recolhimento é tido como feito. Isso é verdadeiro agora também para o doméstico. Ô Ítalo, e não era? Não, não era. Era somente presumido o desconto, mas o recolhimento não era. Então, portanto, para o doméstico, da mesma forma, o empregador remunera e vai descontar a contribuição devida pelo doméstico, 8, 9 ou 11 pontos percentuais, ok? Qual o desdobramento em relação a isso? É de que mesmo que não haja o recolhimento, os segurados, olha só, os segurados aqui dispostos, não é? Eles terão direito a benefício. Terão direito a benefício. Ô Ítalo, mas o regime geral de previdência não tem caráter contributivo? Tem, mas eles não são os responsáveis pelo seu próprio recolhimento. Quem é responsável é o empregador que lhe toma serviço. Então ele não tem ingerência sobre isso. Se o empregador não recolhe, ele não pode ficar prejudicado. Então, portanto, todos esses segurados aqui, eles se dirigem a uma agência da Previdência e, claro, comprovando através de outros documentos, enfim, que tem ali, observam os requisitos para o benefício será concedido ainda que não tenha havido contribuição, porque a contribuição para todos eles, inclusive o doméstico agora, não é? Inclusive o doméstico, a contribuição é presumida e o recolhimento também.
Pessoal, também vou botar um artigo da legislação, reputo importante você fazer a leitura, tudo bem? É o artigo 35 e o artigo 36 da Lei 82.13. Então eu vou fazer um subtópico aqui, olha só, 5.1. Você tem que pegar a Lei 82.13 e fazer a leitura do artigo 35 da Lei, olha só, 82.13/91. Você vai ver que esse artigo ele está atualizado pela Lei Complementar 150 de 2015. E o que a Lei 150 fez? Ela incluiu no artigo 35, ela incluiu, olha só, ela incluiu o doméstico. O Ítalo, mas então diga aí rapidinho o que é que trata o artigo 35. Diz assim: quando o empregado, o avulso, o doméstico se dirigir a uma agência da Previdência e não conseguir comprovar seus salários de contribuição, quando eles não conseguirem comprovar o seu salário de contribuição, toma até um susto vendo isso aqui bonito assim, não é? Quando eles não conseguirem comprovar seu salário de contribuição, o benefício será concedido no valor salário mínimo. Beleza. Mas eles conseguindo comprovar lá adiante os seus salários de contribuição, as suas remunerações, o benefício será recalculado, ainda que não tenha havido recolhimento. Observe que antes era diferente. Como assim, Ítalo? O artigo 36. O artigo 36 da lei, olha só, o artigo 36 da lei dizia assim, se ligue, o doméstico deverá, olha só, o doméstico deverá comprovar o efetivo recolhimento. O doméstico deverá comprovar o efetivo recolhimento. Pessoal, esse artigo, se você pegar na sua lei 82.13, ele está lá certinho. Não está sobretaxado, mas você mesmo vai ter que riscar, ok? Isso aqui está revogado. Ou seja, o doméstico, ele agora está fazendo parte do artigo 35. E no artigo 35 basta, olha só, basta comprovar os salários de contribuição e não a remuneração. E não o recolhimento. Deve comprovar somente a remuneração, o salário de contribuição, mas não o recolhimento. E por quê? Porque é presumido desconto e o posterior recolhimento. Ok? Tudo certinho? Tudo massa? Então, beleza? Deixa eu falar uma outra coisa aqui importante. Item 6. Início, vamos lá? Da contagem da carência. Bem, revisando carência, todo mundo sabe, né? Os prazos de carência 0, 10, 12, 180, ou seja, tranquilidade brasileira, não é? É o famoso sopa no mel. Ah, Ítalo, eu sei essa regra mnemônica, 0, 10, 12, 180. Um abraço, eu vou aqui botar auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Eu vou botar aqui as aposentadorias, idade, tempo de contribuição especial. Eu vou botar aqui o salário maternidade e vou botar aqui os demais, não é, benefícios. Então, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez quando decorrente de acidente ou de uma doença grave, aquelas listadas no artigo 151 da lei. Eu vou colocar aqui salário família, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte. Olha só, importante, auxílio reclusão, pensão por morte, independe de carência. Por que eu fiz essa revisão a jato em relação à carência, né? Porque agora, para o doméstico, antes havia uma disposição expressa de que para o doméstico haveria o início da contagem de carência quando do recolhimento das suas contribuições, ok? Então, agora, início da contagem do período de carência é da sua filiação. Conta da sua filiação. Ora, o que isso mudou? É de que o doméstico está junto aqui com avulso, empregado e doméstico. Ou seja, bastou exercer atividade na casa de um empregador que começa aquele mês contar como carência. E por quê? É o desdobramento da presunção do desconto e do posterior recolhimento. Ainda que não haja contribuição, mas não importa. É presumida. Então, portanto, ele inicia trabalho. A filiação decorre do início da atividade laboral, ele inicia trabalho, então aquele mês já está valendo como carência, ok?
Então, isso é um dispositivo importante, foi alterado na Lei 82.3 ali pelo artigo 20 e alguma coisa. Ok? Tudo certinho? Vamos nessa. O que é que a gente pode dizer mais? Bem, a gente pode, enfim, estou terminando aqui, dizer que o empregador, não é? O que é que a gente tem aqui de diferente com interesse para a prova? Aqui talvez nem tanto, mas o empregador, ele deverá, vamos lá? Ele deverá conservar por 10 anos os documentos em relação ao doméstico que lhe presta serviço, com as cotas de salário família, né? E o empregador doméstico, isso aqui é maluquice, né? Isso aqui é maluquice. O empregador doméstico está agora sujeito a sofrer, né? Fiscalização. A sofrer fiscalização. Fiscalização de quem, Ítalo? De um auditor fiscal do trabalho, desde que haja um entendimento prévio, ligue lá para o empregador, o fiscal, né? Ligue, olha, eu estou querendo ir na sua casa. E o cara, não, mas eu não vou estar. E assim ele passa um ano dizendo que não está, ou a vida toda dizendo que não está. E um prévio também agendamento. Bem, isso verdadeiramente não tem interesse para a prova, mas é uma curiosidade. Pessoal, então, portanto, cumprindo com minha palavra, junto a meu amigo Augusto Neto e o Alan também, não é? Do Acerte. Um abração para você. Fiz uma revisão a jato em relação à Lei Complementar 150 para disponibilizar para que você em 20 e poucos minutinhos aí, não é? Em 20 minutinhos, na verdade, você assim relembre aquilo que você já era conhecedor. Grande abraço, mantenha-se estudando, vamos juntos nessa caminhada. Pessoal, quem quiser me acompanhar, vamos lá? Então deixa eu fazer agora uma propaganda. Bom, não chega a ser propaganda, mas quem quiser me acompanhar, vai lá no Facebook, olha só. Tem minha fanpage, que é Ítalo, meus perfis são todos lotados, enfim, então eu tenho uma fanpage, que é Ítalo Romano Eduardo, e basta curtir. Você curtindo essa fanpage aqui, você vai ter acesso a muita coisa que disponibilizo, não é? Tem uma ferramenta nova que estou utilizando, que é o Periscope, que é @Ítalo, é um aplicativo do celular, não é? Ítalo Romano, tudo bem? Periscope, Ítalo Romano. E tem meu e-mail, que meu e-mail você não pode ficar chateado, mas o fato é que a gente recebe tantos e-mails durante o dia, não consegue dar uma atenção como deveria ser dada. Mas enfim, meu e-mail é o Ítalo, se eu não responder não fica chateado, mas meu e-mail é o italo.romano@superig.com.br. Bem, tranquilidade brasileira, não é? Então, pessoal, tudo de bom em sua vida. Mantenha-se estudando, jogue duro, porque na verdade você quer voar baixo e pousar aqui, não é? Um abraço, valeu, tudo de bom, valeu, um abração. Peraí, eu adoro esse lugar aqui, Pelourinho. Valeu, galera, forte abraço, mantenha-se estudando.